Mudando de personagem, aqui, Graça e Carla, queria falar com vocês também sobre Carla Zambelli. Tivemos hoje movimentações também no Congresso em torno do futuro dela. O processo de cassação do mandato da Zambelli começou a ser analisado hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Mais cedo, o relator da ação, que é o deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, votou contra a perda de mandato da deputada, se estendeu longamente explicando os pontos dele, dizendo não ter encontrado provas de que Zambelli ordenou a invasão ao Conselho Nacional de Justiça. Garcia chamou ainda o caso de complexo, disse que é a primeira vez que a casa analisa um caso como o de Zambelli, uma parlamentar condenada e presa no exterior. Um pedido de vista dentro da discussão que estava tendo na CCJ veio depois, um pedido ali de mais tempo de análise para a discussão, adiou a votação que vai ficar para a próxima semana, mas de certa forma é quase que simbólica dos comportamentos da Câmara recentemente e tendo ali uma marca, né, Graciliano, de certa forma, desses deputados que estão fora do país. Temos já registros grandes em torno de gastos para os cofres públicos, mas a gente vendo aqui, então, a discussão em torno da cassação da Zambelli adiada, né? É uma situação extravagante, né? No sentido, você tem uma deputada... Olha, vamos lá, gente. Democracia, ela começa com uma ideia muito simples, que vem lá do Montesquieu, que é a separação de poderes. O executivo, o Congresso legisla, o executivo, ele promove as políticas públicas, executa as políticas públicas, e o judiciário, ele dá a palavra sobre a aplicação das leis no país. Você tem uma deputada que foi condenada sofreu uma condenação criminal importante, não por um crime menor, assim, não foi um acidente de trânsito sem vítimas. Ela foi considerada culpada de uma tentativa de invasão de um sistema eletrônico do Poder Judiciário. Assim, qualquer país do mundo, esse tipo de coisa costuma dar cadeia. País onde vigora, obviamente, o Estado Democrático de Direito. É óbvio que a decisão de cassar ou não o mandato não é do Judiciário, é do Congresso, mas você cria um tipo de situação esquisita, para não usar um outro termo. Anomalia. É uma maluquice que você tem alguém condenado, preso no exterior, que foi preso depois de fugir da jurisdição brasileira, que está presa no exterior para fins de extradição, está discutindo a extradição dela na Itália, ela está respondendo o processo na Itália, e ela continua com um mandato na Câmara. Tipo assim, do ponto de vista da representação do eleitor, como é que alguém é representado por um deputado que está no exterior respondendo um processo de extradição? Eu não entendo qual que é o interesse do eleitor que tá sendo defendido aí. Não, e quando a gente entra aqui, a gente até mencionava, quando falamos de gastos, mesmo depois de suspensão de salários, que eu acho que é o primeiro gasto que é mais colocado, a gente tem questões de gabinete, funcionais dentro do Congresso, só desde que saíram do país. Se a gente reunir a Zambelli, o Alexandre Ramagem, o Eduardo Bolsonaro, levantamentos já trazem cifras na casa de acima de 1 milhão e 700 mil reais de gastos nesse sentido, para além da questão da imagem até da Câmara, né, Carla, que fica dentro do que a gente está vendo. Queria te ouvir também, entender um pouco mais os argumentos que são colocados dentro desse debate, na linha um pouco do que o Graciliano estava falando. Parece a Câmara tentando atuar até em questões jurídicas, revisando situações. Exato, eu acho que o que se passa de um limite em que a Câmara quer falar que o crime não é bem assim, ou seja, ele quer julgar. É como se ou agir como instância revisora de uma decisão judicial, o que ela não é. Exato. O que a Câmara não é. É como se o Judiciário decidisse legislar. É como se o Judiciário decidisse criar uma lei para que ultrapassando o poder da Câmara. Ou seja, não existe essa possibilidade. Então, assim, isso fala muito mais da Câmara, e principalmente porque a gente está falando
esse crime em si e o fato dela ter fugido, isso eu acho algo vexatório. Não é a primeira que foge, estamos falando do Ramagem também e do Eduardo Bolsonaro, que também não está na Câmara, ou seja, 3 pessoas saem e ninguém viu nada. O Eduardo Bolsonaro não sofreu condenação, né? Ele não há uma, tipo assim, você pode dizer, ele foi denunciado depois que ele já estava no exterior, mas assim, é uma situação distinta, né? Porque a da Carla foi fuga quando ela era ré. Ela era ré. Ramagem idem. É mais grave, inclusive. A situação deles é melhor. A do Eduardo Bolsonaro, bem ou mal, não existe uma sentença judicial dizendo, olha, Eduardo, você deve pagar por um crime que você cometeu. O judiciário não declarou ele culpado de um crime ainda, né? De qualquer forma, eu me refiro ao seguinte, acho que 99,99% dos brasileiros não podem virar e dizer, vou continuar trabalhando ali e já volto. Deputado EAD, né? Deputado EAD, ou seja, EAD, isso é uma dimensão desta situação da Carla Zambelli, do Ramagem, e eu estou juntando o Eduardo Bolsonaro porque a gente não pode normalizar ou naturalizar, e mesmo que tecnicamente, sim, é verdade, o Eduardo Bolsonaro não era réu naquele momento, mas de qualquer forma, a gente perde o respeito pelo poder legislativo desse país, principalmente quando as coisas aconteceram como se... Nossa, nem vi que tinha acontecido. Meu Deus, o Ramagem votou, estava fora do país e vamos manter assim o voto dele. Agora a Carla Zambelli, ou seja, um relator, querer revisar algo que já foi julgado pela instância maior da justiça brasileira eu acho algo gravíssimo, na verdade. E ainda aumenta a tensão entre o Congresso e o Judiciário também, né, eu fico me perguntando, essa tensão Congresso e Judiciário, nós estamos no pior momento dessa relação em décadas. Mais uma fagulha. Porque a Carla fala, é como se o Judiciário quisesse legislar também. Olha, uma das críticas que fazem para o Judiciário é que muitas vezes aí eles tomam decisões aí usurpando o papel do legislativo sobre determinados temas. Enfim, mas isso é outra questão. Mas assim, a situação ridícula, que é a situação prática, eu fico me perguntando os suplentes desses deputados aí, quem herdaria a vaga e o mandato do Ramagem, que está foragido dos Estados Unidos, da Carla Zambelli, que está foragida na Itália. O Eduardo Bolsonaro não é foragido, mas que está nos Estados Unidos sem comparecer ao local de trabalho. Será que o suplente deles, do ponto de vista do eleitor desses deputados, não faria um melhor trabalho de representação do que você ter deputados aí em países tão distantes do local de trabalho? Isso é uma questão. Acho que os suplentes deviam levantar ali e falar, olha, relator, tem problema da representação, viu? Eu acho que isso depaupera a própria democracia e isso é muito grave, gravíssimo, e acho chocante que os líderes do Congresso, os presidentes da Câmara não tomem uma atitude em relação a isso. Com certeza. Eu vou aproveitar aqui a conversa que está boa para chamar um rápido intervalo para você que está acompanhando a gente na TV, mas corre lá para o YouTube que a gente continua falando mais um pouquinho sobre a situação de Zambelli da Câmara. Queria aproveitar o espaço do intervalo para a gente trazer até o efeito da imagem pública do que a gente está falando aqui. Podendo até começar por você, Carla. A gente veio numa esteira nesse fim de ano de uma série de pautas, discussões, questões do Congresso até pisando na casca de banana, de certa forma, quando tange a discussão da visão do público, do que acontece ali, do que é direito do povo de ver representado. Como mais esse cenário acrescenta a essa questão? A gente já pode dizer, de certa forma, que até é irreversível a visão que se tem do Congresso hoje, que a população tem do Congresso hoje, nesse sentido? Hoje, as últimas pesquisas de opinião pública, o Congresso era o poder pior avaliado, né? Ou seja, já houve muitos lances
que entregaram uma posição bastante questionável, né? Desde o PEC da blindagem, ali parece que o Brasil acordou. Acho que a questão também da derrubada ou da mudança, ou seja, da rejeição, na verdade, do PL das vetos do presidente na área ambiental. do meio ambiente também é algo que isso vai cobrar um preço lá na frente. Não tem como a gente não negar. Agora eles estão focados na questão da segurança pública, o que é muito positivo, não dá para dizer que tudo que eles fazem é ruim, não. Há muitas coisas positivas sendo feitas, né? Antes da gente entrar no ar, a gente estava até falando, né, que eles estão investindo milhões de reais em comunicação, para melhorar a comunicação com o público, exatamente para sanar essa lacuna aí que eles têm com o público, mas de que forma dá para salvar alguém que justifica o injustificável, como aconteceu hoje no caso da Carla Zambelli, né? Queria te ouvir também rapidamente, Graciliano, qual que é o tamanho da conta do Congresso com a população nesse sentido da opinião pública para você? Olha, o coitado do eleitor, o coitado do contribuinte, ele é credor de muita coisa do executivo, do judiciário e do legislativo. Essa conta só aumenta. E assim, não é uma opinião assim pessimista não, mas assim, era melhor que o Congresso desse algumas, o executivo também, e o judiciário também, em alguns problemas reais da população. A gente estava falando da segurança pública. Eu queria insistir num ponto. Eu acho que não existe ninguém numa grande cidade brasileira que se sinta seguro, especialmente se for mulher, para tomar um ônibus à noite. Eu acho que quem recebeu o mandato pelo voto ou está no judiciário devia dar uma resposta mais séria a essas pessoas, ao invés da gente ficar discutindo, olha, esses temas absolutamente surreais. Se uma deputada que está no exterior deve perder ou não o mandato. Gente, tem coisa mais séria. Documentadas com provas e tudo mais. Não, condenado num processo legal. Exatamente.